Você está no canal SPFC Léo Jesus e o São Paulo ganhou! Sim! Vamos falar da vitória do Tricolor 3-0 contra a equipe do Vasco. Vitória essa que precisamos conversar, que escancarou até a necessidade do planejamento para 2025. Vou explicar para vocês. Outro papo que está rolando, o São Paulo está copiando o Palmeiras. Algumas páginas palmeirenses estão reclamando disso. Vamos trocar uma ideia sobre o tema também. Falar aqui sobre Luiz Ubeldia, colocar um trecho de entrevista que eu senti ele um pouquinho desconfortável. Vamos analisar tudo isso e um pouquinho mais depois da vinheta. Recado rápido da nossa patrocinadora, a PagBet. Esse vídeo tem o patrocínio da PagBet. Para você que tem 18 anos ou mais, com certeza uma das melhores casas de apostas que existe na internet. Não preciso nem dizer, né, rapaziada? Com responsabilidade, por favor, hein? Todos os esportes por lá, o que você não encontra é burocracia, que é zero. A partir de R$1 você pode fazer a sua fezinha, é muito simples. Clica no link que eu tô deixando fixado no primeiro comentário ou aponta a sua câmera para o QR Code que está na sua tela. Eu vou sugerir por hoje a Copa do Brasil com ótimas cotações. E o confronto é Corinthians e Flamengo, a vitória corintiana pagando R$ 2,59 por cada real apostado, o empate R$ 3,12 e a vitória rubro-negra R$ 2,82. Claro que essa é uma sugestão, você tem todos os jogos de todas as ligas e em todos os esportes, e na PagBet é o seguinte, irmão, acertou? Tá pago. PagBet, acertou, tá pago. Bacana demais, o São Paulo venceu a equipe do Vasco por 3-0, além de vencer, confesso que até me convenceu um pouquinho sobre esta partida, tá? Mas o resultado mais importante dela é isso aí que eu vou colocar na sua tela agora, a classificação do Campeonato Brasileiro. O São Paulo se mantém na 5ª posição agora com 50 pontos. Olhando para o G4, tem o Flamengo 1 ponto à frente do Tricolor com 51, porém com 2 jogos a menos. Dá para sonhar ainda na 3ª posição com o Fortaleza? Eu acho que sim. Estamos a 6 pontos do Fortaleza, que empatou jogando contra o Atlético Mineiro e é o 3º colocado. Botafogo e Palmeiras aí é outra parada, eles centralizam para mim a briga pelo título. Botafogo líder com 60, Palmeiras com 57, que também jogarão na rodada. São Paulo precisa olhar um pouquinho mais para baixo na tabela, com o Internacional na 6ª posição com 46 pontos, o Bahia com 45 e o Cruzeiro com 43. Importante lembrar que o São Paulo tenta essa vaga direta pela Libertadores através do G4, né? Que pode, inclusive, virar G6, tá, gente? Por que pode virar G6? Botafogo briga pelo título da Libertadores e Flamengo pelo da Copa do Brasil. Então, em um eventual cenário onde essas duas equipes vencessem as respectivas competições, indo até a 6ª posição, por exemplo, o São Paulo conseguiria uma vaga direta na Libertadores da América, portanto, vitória muito importante do Tricolor. Vitória essa que eu gostaria de analisar de 2 maneiras com vocês, tá? Primeiro sobre o jogo e a gente já vai conversando sobre a temporada 2025. Sobre a partida, é muito importante que o São Paulo não entre na questão do ganhou tá tudo certo, perdeu tá tudo errado, e acredito que o jogo de ontem é um caso. São Paulo jogou melhor do que as outras partidas? Jogou. Achei um time mais compacto, mais próximo, mais, assim, com mais tesão de ganhar o jogo. Tudo isso eu encontrei no São Paulo e são fatores importantes. Agora, como a vitória é construída, a gente tem que entender. São Paulo no primeiro tempo foi mais letal do que o Vasco da Gama, o Vasco também teve uma chance importante, o São Paulo foi predominante, mas não amassou o Vasco. São Paulo consegue roubar uma bola e aí é uma questão muito importante. O Vasco armou um time com Payet e Felipe Coutinho. Esse tipo de formação é um grande teste para sua defesa, porque são 2 jogadores no meio-campo de muita qualidade, mas é um alívio para o seu ataque, porque são jogadores que deixam um espaço muito grande e a recomposição é muito fraca. Tanto que o São Paulo faz o seu primeiro gol em uma roubada de bola, pegando aí o time do Vasco com um buraco no setor de meio de campo, e o segundo gol da mesma maneira. Kick de bola, engana o jogador do Vasco, o Lucas carrega e faz o segundo gol. É demérito para o São Paulo? Nenhum demérito. Mas é só pra gente não entrar na ilusão de, olha, o time produziu muito mais. A escalação do Vasco, ela também acaba ajudando nessa questão dos espaços que nós vimos no jogo, tá? Repito, nenhum demérito para o São Paulo, é assim que tem que ser. Deu espaço, aproveitou.
Agora vamos falar aqui dos setores e a gente pitada sobre o jogo, pitada sobre a temporada 2025 que para mim escancarou. Vamos fechar aqui, eu vou dar uma sugestão de um time titular do São Paulo com o que nós temos hoje, pensando até em departamento médico, tá? Para iniciar 2025. Dá para fechar, por exemplo, em Rafael, Igor Vinícius, Jamal Lewis, Alan Franco e Arboleda, Pablo Maia, Alisson, Lucas, Ferreirinha, Eric, Caleri. Tranquilo? É um bom time? Você pode ter uma discordância ou outra. Mas o que eu quero fazer? Em cima disso, a gente analisar setores. Jogo de ontem, Rafael. Rafael não tem o que fazer, de ser teste mesmo. Precisa analisar o Rafael, na minha opinião, até o final da temporada, para entender se precisa do São Paulo contratar um goleiro para fazer sombra, que não é o caso do Jandrei. Tá? Acho que é um jogador que precisa ser em análise. Para mim, o São Paulo precisa de 2 laterais, né? E muito legal ontem a entrada do Igor Vinícius. O Wellington fez uma boa partida, mas não dá para analisar o Wellington para a próxima temporada. Já o Igor Vinícius fez um bom jogo. Acho que vale também uma análise para entender se o São Paulo precisa ou não desse tipo de contratação. Chegamos num setor de defesa que partidaça da dupla, hein? Tanto Sabino quanto também Juan Tressoldi, partidaça de ambos, galera. Hoje o São Paulo tem 5 jogadores, esses 2 que citamos, junto com Alan Franco, Arboleda e Ferrarese, que se você colocar eles conseguem ser titulares, dando uma tranquilidade absoluta. Acredito que hoje o São Paulo é o time pensando em miolo de zaga, não o setor defensivo, mas o miolo de zaga, mais forte do futebol brasileiro. Além do promissor Igão, que também acaba sendo uma possibilidade. Então acho que até vale uma rodagem maior nesse setor, hein, Zubeldia? Volantes, Luiz Gustavo fez uma boa partida, assim como o Marcos Antônio. E aqui chegamos num ponto importante, tá? Claro que para mim a dupla titular do ano que vem, Pablo Maia e Alisson. Mas o Marcos Antônio, a entrada dele, eu espero que isso sirva de aprendizado para o Zubeldia daqui por diante, até o final da temporada, rumo a essa vaga na Libertadores. A gente percebe que é um jogador, sobretudo no primeiro tempo, segundo parece que caiu fisicamente, que o jogo sempre vai para frente. Ele acha passes mais fáceis, não é o jogador que vai dar o passe do Ganso, do Raí, não é isso que eu tô falando, mas é um jogador que flui muito. E aí ele gera um efeito cascata. Você percebeu que pouca gente reclamou, ou ninguém reclamou, o Luciano jogou no meio. O Luciano, em teoria, foi escalado para jogar centralizado. Só que flutuou muito pouco buscando essa bola, porque a presença do Marcos Antônio, como ele acaba dominando esse meio-campo na questão de fazer o jogo fluir, e esse jogo flui com mais rapidez, ele empurra o Luciano mais para frente. Empurrou o Luciano mais para frente, o que aconteceu? O Luciano está no seu habitat onde ele domina. Gol do Luciano, onde ele é importantíssimo, né? Quando eu falo do Luciano, eu não agrado ninguém. Nem aos caras que odeiam o Luciano, porque eu digo que ele é muito importante quando joga no ataque, e digo que ele é uma tragédia quando está armando o time do São Paulo. E é. Né? Então eu acabo agradando ninguém, não tem problema. O Marcos Antônio empurra o Luciano para onde o Luciano tem que estar. E aí, o segundo efeito, por que é o efeito cascata? Porque você também não vai ver o Caleri saindo tanto da área. Sai vez ou outra para fazer uma tabela, mas não fica buscando o jogo. E coloca o Caleri no habitat dele, que tem que ser de centroavante. Então a presença do Marcos Antônio, ela dá uma dinâmica muito diferente para o ataque do São Paulo. Eu espero que o Zubeldia analise essa partida, analise tantas outras que ele fez. Ele fez um jogo muito ruim só contra o Internacional. Contextualmente, para mim, esse jogador precisa ser titular. Não é nenhuma desfeita ao Bobadilha, que ele é um jogador que traz uma dinâmica diferente para o São Paulo. E ali, gente, setor de ataque. Embora o Wellington Rato, que tem a preferência do Zubeldia, entrou bem no jogo, bateu o escanteio, que o Lucas fez o segundo gol, é um bom jogador e é importante, o momento é todo do Eric. É uma pena que o Eric não fez um gol, porque fez uma partidaça, jogou muita bola, traz aí ele tira a carga daquela lentidão do São Paulo, dá até espaço para que o Lucas, porque aí, marcou o Lucas, acabou o São Paulo. Não, você tem o Eric do outro lado, cara. Você imagina, por exemplo, tendo o Ferreirinha, você dando liberdade para o Lucas, né? Então o Eric, para mim, tem que ser titular absoluto do São Paulo, partida muito bacana dele também. E aí o Lucas Moura é a grande notícia. Não só foi o melhor jogador em campo, como esse tipo de jogo pode recuperar a questão do ânimo do Lucas, né? O São Paulo precisa do seu principal jogador, que para mim é o único diferente que o São Paulo tem quando está atuando em alto nível, é o Lucas Moura. Então ele recuperando a confiança pode ser uma grande situação para o São Paulo para o ano que vem.
Então, aí a gente volta para a análise da temporada 2025. Com esses jogadores que a gente citou, você pensando em questão de elenco, para mim é muito claro, o São Paulo precisa de 2 laterais, direito e esquerdo. Claro que a gente precisa também pensar aqui em analisar o Jamal Lewis para entender o que ele pode entregar. Por mais que o Wellington fez uma boa partida, o próximo jogo para mim tem que ser o Jamal. A gente não pode contar com o Wellington no próximo ano. Então vamos de Jamal Lewis para testar, para entender que nível de atleta temos que contratar para a lateral esquerda. Para ser reserva do Jamal ou para colocar o Jamal na reserva, tá? E aí um meio-campista armador, se for possível, porque o São Paulo ainda tem muita dificuldade nessa última bola, neste último passe. E aí, acho que o São Paulo não tem um time tão ruim assim, é porque às vezes a gente perde 2 campeonatos seguidos e dá a impressão que tá tudo errado, assim como não tá tudo certo porque ganhou de 3-0 do Vasco. Ao final da partida, Luiz Zubeldia, que a galera mandou o recado, hein? O estádio inteiro do Brinco de Ouro gritou "É Zubeldia" ao final do jogo. O Zubeldia tem um trunfo a favor dele sobre a continuidade, tá, gente? Na internet, eu vejo que a maioria apoia, mas tem até um número considerável de gente que não quer mais o Zubeldia. Mas nos estádios, eu posso garantir para vocês, 90% da torcida é um perfil bem diferente, quer que Zubeldia continue. Então isso é um trunfo a favor dele, até para essa resposta que ele deu ao ser questionado na coletiva, se ele se sente respaldado. Nos últimos 10 dias, depois da derrota para o Cuiabá, principalmente, né, as eliminações e a derrota para o Cuiabá, os últimos 10 dias foram recheados de algumas especulações sobre a sua situação no São Paulo, sua relação com a diretoria. Até foi noticiado uma reunião que você teria tido com o presidente Júlio Casares no começo da semana passada, para que ele te desse mais tranquilidade. Mas eu queria saber como é que você está se sentindo no São Paulo hoje, você se sente de fato respaldado? Foram só especulações mesmo que... Yo me siento muy feliz aquí en Sao Paulo. Yo tengo claro que los entrenadores siempre vamos de juego en juego, más allá de los contratos extensos que podamos tener. Yo he hablado con Julio en su momento, hablo con Carlos, con Rui, con Nelson, con todo, con Muricy, por supuesto con Milton. A mí siempre me ha mostrado tranquilidad y por supuesto cuando perdemos, perdemos todos y cuando se gana, ganamos todos. Lo que hay que tener claridad para analizar la situación de qué rendimiento tuvimos en la Copa, qué rendimiento tuvimos en la Copa Brasil, en la Copa Libertadores, qué rendimiento estamos teniendo actualmente en el Brasileirão. Entonces, poniendo todo sobre la mesa y haciendo un análisis profesional, un análisis, diría, lo más objetivo posible, termina siendo lo más saludable para todos. ¿Por qué? Porque podemos corregir cosas o podemos confiar en lo que estamos haciendo. Entonces, como falé recién, si el equipo va quinto en el Brasileirão y con una buena puntuación, me parece que hay que reconocer el andar y el rendimiento de los jugadores. Después te va a tocar en el Brasileirão ganar, perder, pero actualmente los números indican que se está haciendo un buen Brasileirão y que hay que seguir por ese camino, ¿no? Ali você percebe que ele advoga em causa própria, coloca os números, né? E pelos números tudo indica que o trabalho deva continuar. E aí ele faz aquela politicagem que, olha, quando falam comigo é sempre com bastante confiança, mas, né, a gente sabe que o trabalho é analisado jogo a jogo, mesmo com o contrato longo que nós temos, ou seja, ele não tem confiança alguma nesse respaldo e o Zubeldia tem total consciência que vai depender dos resultados dele. Que resultado é para agora? Uma vaga na Copa Libertadores da América, tá? Então não, o Zubeldia não se sente respaldado e é bom para ele que não se sinta, porque realmente não está respaldado pela diretoria do São Paulo. E muitas páginas palmeirenses bravas, né, de influenciadores palmeirenses, que o São Paulo está imitando o Palmeiras, com esse fundo de investimento, agora com a reestruturação da base e blá, 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 blá. E quer saber de uma coisa? Eles estão certos, o São Paulo está fazendo isso mesmo. O torcedor do São Paulo não tem que ficar bravo, porque dessa vez eles estão falando verdade. É difícil página palmeirense falar a verdade, que eles falam que o Palmeiras tem Mundial, que o São Paulo caiu, que teve jogo de barricas. É a Nárnia Futebol Clube, mas dessa vez é verdade sim.
E se você quer saber, eu acho que o São Paulo está corretíssimo. Grandes resultados que o Palmeiras tem obtido é através de grandes trabalhos que tem que ser inspirado, como o São Paulo já inspirou também outras equipes no passado. Hoje o São Paulo não inspira ninguém. Então por que não ter essa lição do rival? Você pega a base do São Paulo, o projeto de reestruturação, não só de equipamentos, como de modo de gerir o Cotia, que o Júlio Casares apresentou agora, é praticamente um copy-cole do que acontece lá no Palmeiras. Outra situação, o fundo de investimento do São Paulo nada mais é, gente, do que você captar vários investidores para junção deles se transformar num Paulo Nobre, né? O Paulo Nobre fez com o Palmeiras, pegou as dívidas bancárias, emprestou dinheiro para o Palmeiras, acabou com aqueles juros bancários e o Palmeiras teve um respiro. O São Paulo tenta, através desse fundo, formar um Paulo Nobrão aqui, vamos dizer assim, para acabar com essa dívida bancária, né, acabar com juros e o São Paulo conseguir respirar. Então sim, é uma cópia do Palmeiras. E qual que é o problema? Grandes sucessos tem que ser copiado mesmo. Não vejo nenhum problema nisso. Deixa eu agradecer a Cléo Chaves, que mandou um valeu pra gente no valor de R$2. Então um salve especial pra você, Cléo. Muito obrigado pela ajuda ao canal, tá? A galera sempre ajudando aí com o botão valeu, o Pix do canal, tá na descrição do vídeo também. Meu, muito obrigado aí e pelo carinho, principalmente pelo carinho de cada um de vocês. Galera, pós-jogo, muita gente perguntou, Léo, cadê o seu pós-jogo? O pós-jogo eu estou fazendo no canal do Benjamin Bach, tá? Então, desde ontem, a partir de ontem, oficialmente, minimamente até o final deste ano, eu estarei no canal do canal do Benjamin Bach. E é claro que nós vamos ter lives também no nosso canal de lives, que vai aparecer, mudou agora, temos um canal específico de live, o card para você aí no final, beleza? Da minha parte, que o meu amigo Jesus Cristo abençoe de maneira profunda a sua vida e vamos São Paulo, até mais!